Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com cursinho preparatório para a UEMA e também para o Enem. É uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Não esquece que aqui na descrição desse vídeo tem um link com os materiais para que você possa apoiar os seus estudos. Também foque naquele aprendizado que ainda está deficitário, naquilo que você ainda não tem muita segurança, comece a focar. E para isso você tem a disponibilidade aí de várias aulas, de vários vídeos com questões sendo respondidas aí por vários professores nos seus componentes curriculares. É uma força aí para que você possa chegar ao seu objetivo, ao seu sonho de ir muito bem nesses processos aí seletivos, ok? Então, pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Vamos trabalhar aqui com o Maranhão no século XIX, uma questão também aqui da UEMA. No final do século XIX, o município de Grajaú e quase todo o sertão maranhense viveu uma rebelião política. Para o governo do estado, o estopim foi o assassinato do promotor público Estolano Polari. Para os sertanejos, era uma disputa pelo controle político da região. Benedito Leite enviou forte contingente policial que praticou desmandos e atrocidades contra a população. Cabral, Caminhos do Gado. Bom, gente, é um texto muito interessante, da Maria do Socorro Cabral, Caminhos do Gado, que trata de um conflito, Mas não é um conflito que simplesmente foi por causa da morte de Polari, que era esse promotor, que era lá de Grajaú. Existia, claro, e existem alguns estudos já a respeito dessa revolta, dessa população que tinha um líder. E esse líder, alguns vão colocar dentro das suas pesquisas que ele tinha, claro, as suas disputas políticas com Benedito Leite, que era o Leda. Então, ele tinha essa disputa com Benedito Leite politicamente. Mas também é importante verificar o contexto social, econômico, político da região, mas principalmente político, social e econômico, que vão estar entrelaçados aí nesse evento aqui no Maranhão, aqui no século XIX. Então, olha só, você tinha ali, naquela região de Grajaú, no sertão maranhense, um pouco esquecido do Estado, um pouco esquecido aqui por Benedito Leite. Então, ali você tinha uma situação, economicamente falando, muito desfavorável para aqueles que estavam ali. Então, eles reivindicavam esse maior auxílio do governo, que, claro, politicamente, como o grupo que estava liderando lá, a cidade de Grajaú, era contrário a Benedito Leite, então, era aquela história de deixar com que acontecesse. E aí, nós estamos no século XIX, gente, então aí naquela política, dos governadores, aquela política que nós teríamos ali, já se aproximando, no que a gente vai depois conhecer mais à frente, e mais afinco na República, onde você de fato tem a consolidação, mecanismos de dominação, mas aqui ainda assim você tem, já no finalzinho do século XIX, já no início do século XX, essa tentativa de um político, enquanto Benedito Leite, de tentar querer mandar em todos os espaços desse território. E isso vai, de uma certa maneira, trazer uma série de conflitos, uma série de tentativas de intervenções por parte do Benedito Leite, que manda esse contingente de fato e que comete as maiores atrocidades mesmo em relação a isso. Tudo aí, claro, provocado a partir desse contexto social, econômico e político, mas aí, claro, você tem um evento que é o assassinato do promotor público ali, Estolano Polari, que dentro do aspecto que nós estudamos, alguns conflitos, eles sempre vão aparecer de imediato a partir de um estopim. Você tem tanta parece que estávamos esperando que esse algo mais acontecesse para aquele
então fosse desenvolvido, mas a gente não pode somente, né, dizer que foi por conta do assassinato, porque foi só o estopim, foi a última gotinha lá para o copo transbordar. Bom, então depois disso, a gente vai entender aqui, né, que o texto é uma referência a conflitos vividos no interior do Maranhão e conhecidos como. Eu até dei a resposta, porque eu falei, né, um dos principais personagens nesse processo. Então, letra A fala da balaiada, gente, cuidado, né? Porque aí você vê esses conflitos, Grajaú, né, que não está ainda estudando, aí vai e marca a balaiada, que não tem nada a ver, principalmente com essa região, tá? A Guerra do Leda, a rebelião do padre João de Boa Vista, também não. A República de Pastos Bons, aí você logo associa geograficamente Pastos Bons, está no sertão, aí não deve ser, vou marcar. Bom, cuidado. E a Setembrada também, que não tem nada a ver, gente. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, a Guerra do Leda. Como eu falei, Leão Leda, ele era, de fato, um dos políticos ativos dentro daquela região e tinha essas querelas com Benedito Leite, né, em relação àquilo que ele entendia de uma ausência desse poder público naquela região. Tá, ok? Vamos para a próxima questão. Maranhão Colonial, caiu aqui na UEMA 2011. Sobre o longo processo de ocupação territorial maranhense no período colonial, é possível afirmar que. E aí nós temos que pensar que nós não vamos ter, dentro do Brasil colonial mesmo, a mesma projeção ou a mesma dinâmica de ocupação do território. Lembrar ainda vocês que é importante que você tinha aquela faixa, né, do litoral em que de fato foi ocupado, depois você começa a vir um pouco mais para dentro, aí você tem ali a região das Minas quando você descobre o ouro, e aí depois um pouco mais para o interior, quando você começa a ir mais para essa região Goiás e depois para a Amazônia, que você tem esse processo de ocupação, que ele vai ser lento, gradual, depois, né, passado aí os vários períodos. Mas aqui se trata do período colonial, e no Maranhão também não vai ser, claro, desigual, isso porque você vai ter algumas frentes, né, que vão ser muito bem postas, a frente litorânea, né, o Caminho do Gado, o Sertão aqui também, ou seja, você tem várias frentes que vão ocupar esse território, vasto território maranhense, por sinal. Então, a pergunta aqui da UEMA, ela diz assim, é possível afirmar que, ocorreu na preponderância da livre iniciativa privada, sem a participação do Estado na forma e intensidade da ocupação, preponderando o consenso estabelecido a partir de acordo entre Estado e colônia? Gente, não. Então, esse processo não foi somente na iniciativa privada, né? Ele, de fato, ele tende a ter a mão aí realmente no período colonial do próprio Estado e do Estado burguês que estava aqui no processo de colonização. 2. O território extenso era de fácil acesso e não exigiu grandes esforços e investimentos, né, continuados para vencer as barreiras naturais. Olha só, eu acabei de falar para vocês que era extenso. Então, assim, havia muitas dificuldades de você adentrar esse território, de você ficar nesse território. Então, por isso que o 2 aqui, ele trata que, ele fala que é extenso, beleza, até essa parte está ok. Mas ele diz que era de fácil acesso, que não exigiu grandes esforços, investimentos continuados para vencer as adversidades. E, de fato, existia, com certeza, né, as adversidades, existia, de fato, barreiras naturais, né, desde o seu litoral, muito picotado também, mas com as questões mais de mata, das matas de transições, das questões mais internas, de rios que cortam o estado, o território. Isso, de fato, trouxe, né, os problemas e por isso que existiu grandes esforços, sim. O 3. A ocupação do território maranhense obedeceu a 2 vetores iniciais de ocupação: a frente litorânea, capitaneada por São Luís, e a frente da pecuária, oriunda do sul do estado. Corretíssimo, gente, tá? Então, a frente litorânea, ela de fato, e os caminhos do gado, ele está falando na região sul também, ela teve essas 2 frentes. Pessoal, mas também teve essa frente do sertão? Sim, mas essas 2 vetores foram os mais importantes, que de fato ocorreram. 4. A ocupação foi de caráter comercial e predatório dos recursos naturais, baixa monetarização e pouca agregação de valor às exportações, com certeza, gente. Então, você não tem ainda aqui, por exemplo, grandes engenhos, você não vai ter desse período ainda, né, o que aconteceu, por exemplo, com o resto das capitanias, com o resto daquilo que você tinha, né, você tinha mais pujantemente São Luís, mas o restante do Maranhão você não tem essa, né, essa agregação de valores às exportações. Então, por isso que, de fato, né, também está correto. E o 5,
São Luís se tornou o polo centralizador, frágil. O conjunto dos novos investimentos ao longo do período colonial não fortaleceu São Luís como outras áreas do Estado. Tá? Então, de fato, gente, né, São Luís não foi realmente fortalecida, então era frágil mesmo esse centro, né, que estava sendo então erguido enquanto centro ali de ponto, né, os econômico do Estado do Maranhão, como existia, por exemplo, em outras áreas. Então era muito frágil mesmo, de fato. Então, gente, nós vimos que as alternativas que estão corretas, e aí, assim, nós já vimos que a alternativa 3 está correta. Então, quando você... Isso aí é uma dica muito importante. Quando você marcou lá, não, a 3 eu tenho certeza que está correta. Então, eu já vou eliminar a A, a B, e eu vou eliminar também, né, a C e a E. Então, só me resta uma alternativa. Ah, não vai acontecer toda vez assim? Não, não vai acontecer. Às vezes, aqui aconteceu isso, mas não é normal acontecer. Então, por isso que a resposta certa, a gente, a letra D, 3, 4 e 5 estão corretíssimas. Vamos para a próxima? Vamos lá. Ainda Maranhão colonial, o EMA 2010. O conflito de interesses entre jesuítas e colonos foi bem retratado no filme A Missão, do diretor Roland Joubert, em 1986. No Maranhão colonial, a atividade missionária dos jesuítas também gerou conflitos de interesses sobre a questão jesuítica no Maranhão. Nesse período, marca a alternativa correta, gente. Jesuítas aqui no Maranhão, em qualquer outra parte do país, no período colonial, foi sempre de confronto com os colonos, porque, claro, para a igreja, os índios, os indígenas, eles eram, né, tidos enquanto crianças, então, espiritualmente, eles precisavam, né, de estarem sendo catequizados, né, para que eles pudessem, claro, serem tidos civilizados, né? Então, a religião era o caminho para isso. E claro, né, gente, os jesuítas eles precisavam de alguém também para fazer. Né? Eles não tinham a escravização africana de comprar escravos, né? Mas eles utilizavam também o trabalho do indígena e, claro, ao longo, né, também utilizavam esse trabalho para alimentação, para as roças, para uma série de questões e catequizar também, que era essa missão civilizatória. Mas aí tinha os colonos, também aqui, principalmente no Maranhão, que não tinham recursos financeiros suficientes para comprar escravizados. Então, como eu não tenho dinheiro para comprar escravizado, opa, pera, tem um índio bem aqui, que ele está aqui no território, eu preciso então escravizá-lo. Então, esse foi um embate constante. Não somente, claro, aqui, né, no Maranhão, mas no restante também, toda a colônia. Isso vai levar depois à expulsão dos jesuítas. Né? Existe uma série que vocês aí já viram em outros vídeos e também em outras questões que nós respondemos aqui. Então, vamos lá. Então, sobre a questão jesuítica no Maranhão, nesse período, marca a alternativa correta. A letra A, os jesuítas não se apossavam do trabalho dos índios em benefício próprio e condenavam o uso dessa força de trabalho para fins econômicos. Acabei de falar que não, né? Que existia sim essa apropriação do trabalho do indígena. Então, a gente observa que essa é uma alternativa que não cabe aqui. A letra B, a ordem dos jesuítas se sobressaiu pouco na catequese dos índios, porque se dedicou mais à obra educacional dos colonos. Gente, não tem. Essa educação na colônia era uma educação muito privativa e nem existia, de fato, a partir dos jesuítas, né, essa educação com os colonos, né, para abandonar os indígenas, porque essa era a missão deles. Né? A letra E, o padre Antônio Vieira, membro dos jesuítas, foi criticado por defender arduamente a liberdade dos escravos indígenas e africanos. Bom, também não. A igreja ela dizia que o negro africano, né, ele era sem alma, ele era coisa, ele era objeto. Então, a igreja ela testificava, né, assinava embaixo o processo de escravização dos africanos. Então, eles não eram tidos, de fato, enquanto pessoas, mas sim enquanto objetos. A letra D, a expulsão dos jesuítas por ocasião da revolta de Beckman, em 1684, ocorreu devido a conflito de caráter religioso. Aí misturou a revolta de Beckman, né, em relação à expulsão dos jesuítas, também é uma questão, uma alternativa que não nos dá muita força. A letra E, a força da missão jesuíta, chocou-se com os interesses econômicos da coroa e dos colonos, o que resultou na expulsão dessa ordem religiosa, gente. Então, olha só, aqui sim a gente encontra o norte, um sentido, de fato, para a resposta que nós queremos, que é exatamente como é que é essa condição dos jesuítas aqui no Maranhão, e, de fato, a resposta certa é a letra E. Então, a força da missão jesuíta chocou-se com os interesses econômicos
tanto da própria colônia, né, e da coroa portuguesa, e isso fez com que depois, mais tarde, eles fossem, então, expulsos dessa região, não só do Maranhão, mas também do restante da colônia portuguesa no Brasil. Vamos lá, gente, para a nossa próxima questão, história da política. Eu trouxe essa questão aqui porque pode ser que ela seja, de fato, abordada, né? A gente pode falar, professor, mas a Revolução Francesa, que vai abordar sobre política, né? Outros, não, você tem, claro, mas aqui é específico, né, da política, algo que é o cerne aqui da política, a partir, claro, de um teórico, né, que nós vamos já fazer a leitura dela. Então, por isso que eu trouxe essa questão, vamos prestar bastante atenção. Enem 2010, a política foi, inicialmente, a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Valério Cadernos, né, Benevides ali, da Cidadania Ativa. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. Um primeiro marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo caracterizado por uma democracia incompleta. Veja como essa questão é bem interessante, que está lá em 2010, né? Porque ele diz, olha, a política inicialmente acha de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhe diz respeito. Ou seja, se você for recuar para entender a política, por exemplo, lá na polis de Atenas, lá no mundo antigo, você vai ver que ela é uma política excludente, que é uma política em que nem todos participavam. Você definia quem poderia participar. Então, inicialmente, é impedir pessoas de se ocuparem daquilo que se diz respeito a elas mesmas. Então, elas precisavam participar, mas elas não podiam, porque era um grupo seleto. No outro momento, a política, ela passa a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. E aí é o que é chamado aqui de uma democracia incompleta. As pessoas você tem que votar, nós vamos passar agora por um período eleitoral, então você tem que votar, você é obrigado a votar. Às vezes as pessoas estão votando e nem entendem por que estão votando ou em quem estão votando. Então a ideia desse momento aqui é bem interessante porque traz dois retratos. Ou, como diz aqui ainda no restante aqui da questão, momentos, né, distintos, marcado pelo autoritarismo excludente e outro pela democracia incompleta. Vamos para frente. Considerando o texto, olha só, gente, olha o comando aqui da questão. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Muita atenção agora. Por quê, professor Leonardo? Porque você leu o texto dizia que havia um início da política que era excludente, o outro que era uma democracia incompleta. Um que as pessoas queriam participar das decisões que iam beneficiar elas próprias, mas não podiam, era excludente, e o outro elas queriam participar das coisas que elas também não entendiam. Então, olha só, de acordo com esse texto, né, que nós lemos, esses dois momentos têm uma coisa em comum. E é isso que a questão pede. Esses dois momentos da história política, eles têm um elemento em comum. E é isso que nós vamos ver nas alternativas. A letra A distribuição equilibrada do poder. Aí você diz, pô, mas não está. Porque se um é excludente e o outro traz uma democracia incompleta, então você não tem um equilíbrio, você tem um desequilíbrio. Porque no primeiro momento que é excludente, as pessoas queriam participar, mas não podiam, porque excluíam elas. E no segundo momento elas até participam, mas não entendem por que está participando. Então nós não temos. A letra B, o impedimento da participação popular. Não, né? Porque primeiro que no momento inicial você não tem participação popular, e no segundo você tem, mas é incompleto porque não existe um entendimento completo. A letra C, o controle das decisões por uma minoria. Parece-nos muito bem atraente essa alternativa, vamos guardar ela. Letra D, a valorização das opiniões mais competentes. Também não. Não está falando dessas opiniões. E a letra E, a sistematização dos processos decisórios. Também não. É porque você está colocando aí, ó, diferenças. Então, gente, a resposta correta dessa questão só pode ser, de fato, a letra C, o controle das decisões por uma minoria. Por quê? Porque quando você era excludente,
só uma minoria decidia. E quando você faz com que as pessoas não compreendam o seu papel dentro desse processo democrático, também é decisão da minoria, ok? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Não esqueça que na descrição desse vídeo tem um link com os materiais para lhe apoiar nos seus estudos. Não esqueça também de acionar o sininho do canal para que você possa receber as notificações. Segue a plataforma para saber das novidades e continue no foco, nos estudos, no seu objetivo que você vai alcançar os seus resultados. Até a próxima!